Olá pessoal, tudo bem? Estamos aguardando mais algumas pessoas estar entrando. Glória a Deus por esse tempo tão precioso, né, que o Senhor vai proporcionar a nós essa noite, nossa célula online. Queremos fazer essa experiência e cremos que aquele que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa, amém? Então eu fico muito feliz de você ter correspondido a esse chamado, de estarmos juntos, né, online, para realmente falarmos dos grandes feitos do nosso Deus e esse tempo aqui tão especial. Eu creio que quase todos já conhecem, né? Está o Sandro, o Jefferson junto comigo aqui, 2 discípulos que vieram hoje, para nós podermos estar juntos aqui, adorando ao Senhor e fazendo uma célula um pouco maior, né? Uma macro célula essa noite, com uma forma de experiência, e eu creio que vai ser uma bênção, né? Então, se você, no decorrer da célula, sentir algo do Senhor, quiser compartilhar um testemunho, aí no chat você pode ficar bem à vontade. A gente vai estar dando início, né, mais daqui alguns segundos aqui a nossa célula, então pode ficar bem à vontade de interagir com a gente. A gente não vai ler todas as coisas durante a célula, porque a gente quer que seja realmente uma célula, que você participe aí na sua casa, onde você está, pelo seu aplicativo, e eu creio que vai ser uma bênção, né? Nós cremos que o manual de sobrevivência do cristão, ele nos coloca aptos a usufruir todas as promessas, amém? Então glória a Deus por você, glória a Deus pela sua família. Então antes a gente está dando início à nossa célula, que você possa, né, chamar quem está na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver nesse momento, e nós possamos estar juntos, conectados por aquele que nos une, que é a presença do nosso Deus, a onipresença do nosso Deus. Amém? Acho que o Sandro, ele vai estar fazendo aí uma aplicação, algo para nós iniciarmos nossa célula, depois a gente vai estar adorando ao Senhor e compartilhando dos grandes feitos do nosso Deus, amém? Olá pessoal, vamos dar sequência então. Eu queria lançar um desafio para você, né? Eu queria que você compartilhasse esse link com os seus amigos, com as pessoas que você ama, com aqueles que você se importa. Eu creio que vai ser muito especial, né? É um prazer a gente estar compartilhando a palavra do Senhor. E eu queria começar lançando um desafio aqui. Eu não sei se você já fez academia, você já fez algum tipo de exercício, mas eu queria que você refletisse comigo em algo. Imagina que você está numa academia e você tem uma série de exercícios a se cumprir, né? Você precisa realizar esses exercícios e você tem 2 tipos de treinadores. Então, eu queria que você imaginasse comigo nesse momento, né? Você tem 2 tipos de treinadores, você está numa academia, nesse exato momento, e você precisa fazer uma série de 100 abdominais. Algo, para quem não faz, é algo bem complicadinho, bem difícil, né, nesse momento. Então, eu queria que você imaginasse esse primeiro treinador. Alguém que está do teu lado, você está se preparando para fazer esse exercício, e esse treinador, então, ele começa, em vez de incentivar você, ele começa a falar para você que você não vai conseguir, que não adianta você insistir, que você é um fracassado, que você é um derrotado, que você não vai conseguir completar essa série, certo? Agora vamos para o outro treinador. O outro treinador está do seu lado, é um cara que está te incentivando com as palavras: vamos, você consegue, você pode, vamos, permaneça firme, persevere, não desista, eu estou aqui, eu vou te ajudar. E sabe, queridos, eu queria trazer essa comparação desses 2 treinadores, porque hoje nós estamos vivendo um momento muito delicado. Nós vemos que muitas pessoas estão nas suas casas, estão, de uma certa forma, confinadas, e nós vemos que existem muitas coisas acontecendo nesse tempo de pandemia. Nós vemos que muitos pensamentos errados acabam vindo, nós vemos que pessoas estão perdendo seus empregos, pessoas estão passando por necessidades, e é automático que muitas vezes irão vir pensamentos errados, pensamentos negativos, pensamentos mentirosos, que não são pensamentos de Deus. E eu queria nessa noite compartilhar essa reflexão com você. Que tipo de treinador você queria ter do teu lado nesse momento? Alguém que está te incentivando, alguém que está te encorajando, ou alguém que está falando para você que você não vai conseguir, que você não vale nada, que você não presta, que nada vai dar certo? E sabe, nós precisamos ocupar nossa mente com as palavras do Senhor. E eu queria ler um texto para a gente dar início, que está em Filipenses capítulo 4, o versículo 8, que nos ensina o que nós devemos pensar de verdade. Ele diz assim, Paulo escrevendo à igreja de Filipenses, né? Ele diz: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem
nessas coisas. E sabe, nesses dias eu e você, nós precisamos pensar naquilo que é louvável a Deus. Nós precisamos ocupar a nossa mente com as verdades de Deus. Muitas vezes o diabo ele usa das circunstâncias para tentar nos desencorajar, para tentar nos desanimar. Mas eu quero dizer para você, pense naquilo que Deus pensa a teu respeito. Coloque as palavras de Deus no teu coração, coloque as palavras de Deus na tua mente e creia. Vai passar, esse momento que nós estamos vivendo vai passar, e nós temos a certeza que em Jesus nós somos mais que vencedores, amém? Então eu queria convidar você a curvar a tua cabeça aí onde você está, a fechar os teus olhos, e comece a clamar ao Senhor nesse momento. Eu não sei como que você está chegando nesse vídeo, eu não sei como que está a sua casa nesse momento, mas eu sei que existe um Deus que te ama, que existe um Deus que se importa com você, que existe um Deus que está assim, olhando para a tua vida e para a tua família nesse momento. Então vamos estar orando. Pai, nós queremos te agradecer nesse momento. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo, de estarmos reunidos, Pai, que ainda seja de uma forma online, mas nós sabemos que o Teu Espírito nos conecta com os nossos irmãos, com aqueles que estão nos assistindo nesse momento. E nós te pedimos, Senhor, que vai muito além de algo online, algo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Que o Teu Espírito Santo possa ministrar nossas vidas nessa noite. E, Senhor, se existem pessoas que estão com pensamentos errados nesse momento, que estão pensando em desistir, que talvez até estão pensando em tirar a sua própria vida, Espírito Santo, que o Senhor possa visitar essas pessoas nesse momento, trazendo as Tuas verdades, trazendo as Tuas palavras que trazem liberdade a cada um de nós. Nós queremos consagrar a Ti esse tempo, Jesus, que o Senhor seja entronizado neste lugar, que a Tua presença entre em cada lar, em cada família, em cada coração que está junto com a gente nesse momento. Nós queremos Te exaltar, Jesus, dizer que Tu és bem-vindo, que Tu és Senhor dessa reunião, e tudo é para a Tua glória, tudo é para o Teu louvor. Nos ensina, Senhor, a pensar nas coisas do alto, nos ensina a pensar naquilo que é louvável, nos ensina a pensar naquilo que é verdade, e que com a Tua verdade nós possamos lançar fora toda mentira, todo engano de Satanás das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, Pai. Mesmo sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o Seu amor, sem o Seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou Seu Filho só pra morrer em meu lugar. Sempre de
Seus braços estão abertos. Seus braços estão abertos, querido. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou o seu filho só pra morrer em meu lugar. Deus me ama, o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama, o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Eu olho para a cruz eu vou, sem sofrer participar da sua obra vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz
chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Sim, Senhor, nós queremos te louvar, queremos te engrandecer por esse tempo na tua presença. Senhor, que esta noite o Senhor tenha liberdade, que a nossa mente seja cativa somente a Ti. Que não importa como chegamos perante esse momento de adoração, esse momento de compartilhar dos Teus feitos, mas que esta célula hoje, Deus, ela possa ser realmente um instrumento do Senhor para mudar e moldar as nossas vidas. Senhor, nós não queremos sair desse momento da mesma forma que estamos adentrando nele, mas queremos ser totalmente transformados por Ti. Senhor, que nós possamos nesses dias experimentar tudo que o Senhor tem para cada um de nós, na nossa família, nos nossos sonhos, no nosso trabalho, no nosso ministério. Mesmo que as coisas estejam tão diferentes dos últimos 100, 120 dias para cá, mas o Senhor não mudou. O nosso Deus é imutável e as Tuas misericórdias duram para sempre. O Teu favor está sobre nós e que nesta célula o Teu nome seja glorificado. Que nós sejamos pessoas que vão apenas ser instrumento em Tuas mãos, mas a essência de transformação, ela vem de Ti. E nós queremos Te convidar, Senhor, que adentre nesses lares com essas pessoas, através dessa plataforma do YouTube, através dos seus celulares, dos seus computadores, suas televisões. Deus, não importa como, mas que o Teu nome seja glorificado. Nós Te louvamos por esse tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido? Que bom nós podermos estar mais uma vez, reunidos, alguns tão longe fisicamente, mas tão próximos porque o nosso Deus nos une e isso é muito especial para nós, Nós estamos fazendo esta célula nesta noite pela primeira vez com esse formato e nós queremos ter essa experiência para ver se realmente nós conseguimos atrair mais pessoas a estarmos juntos, conectados. Eu sempre digo que a comunidade de vida, ela não é uma igreja com células, ela é uma igreja em células. A célula faz parte da nossa visão. E enquanto o Senhor estiver apontando para essa direção, nós queremos fazer isso ser o nosso, não apenas um ativismo, não apenas algo que seja corriqueiro, mas a célula para nós, desta igreja local, ela é um estilo de vida, ela faz parte do nosso dia a dia. Amém? Eu quero compartilhar o livro de Neemias. Nós já estamos falando 2 semanas desse livro nos cultos. Provavelmente alguns de vocês estão tendo célula online também, por alguns aplicativos, pelo Zoom, pelo Google Meet, enfim, outras plataformas. Inclusive até pelo YouTube, eu sei que algumas células já tiveram também, fizeram algumas experiências, mas eu creio que hoje o nosso maior intuito é realmente glorificar o nome do Senhor Jesus. E em segundo, terceiro, quarto plano, ver se isso vai funcionar. Nós sabemos que o nosso Deus é infalível, amém? Queridos, eu não vou estar lendo o capítulo 1 e o capítulo 2 de Neemias, para nós ganharmos tempo,
Eu creio que todos os irmãos já leram o livro de Neemias, são poucos capítulos, e principalmente esses capítulos aqui da introdução, da história, todo mundo já sabe. Eu vou dar apenas uma pincelada rápida para entrar naquilo que o Senhor trouxe no meu coração, um pouco antes de nós chegarmos aqui. Eu estava conversando com o Sandro, com o Jefferson, ali fora, né? Nós não queremos necessariamente ter um bate-papo, nós queremos que o Senhor fale conosco nessa noite, né? Amém? Então que você esteja com o teu coração, que o teu coração seja fácil o Senhor tocar, amém? Queridos, então nós vemos aqui, só para contextualizar um pouquinho sobre o texto, vemos aqui que Neemias, né, ele era uma pessoa de confiança do rei Artaxerxes. Nós vemos aqui que tem um momento onde o seu irmão, né, que a Bíblia fala, Anani, né, que ele era um dos irmãos dele que chegou de Judá, num grupo que estava preso, e a Bíblia diz que Neemias pergunta para ele, daí como que estão as coisas, como que está o povo? E ele menciona, né, que aqui, que ele pediu notícias perguntando como estava o povo dele, que estava no cativeiro por tanto tempo, e ele fala que o povo, aqueles que não morreram no cativeiro, estava passando por muitas dificuldades. E a Bíblia diz que, né, eu não vou estar listando versículo por versículo, mas a Bíblia diz que no versículo 4, principalmente, que ele sentou. Neemias sentou, chorou por alguns dias. E a Bíblia diz que ele não comia, ou seja, ele estava em jejum, e ele começou a orar a Deus. E no decorrer da história, a Bíblia diz que passou-se 4 meses, ele chega na presença do rei, e quando ele vai servir o vinho para o rei, a Bíblia diz que o rei vê que a fisionomia dele não estava tão bem como ele sempre era acostumado a chegar na presença do rei. Naquela época, certamente, não chegava na presença do rei com uma cara feia, com uma cara de tristeza, pelo contrário, estava vindo servir o Senhor dele, né? E a Bíblia diz que ele chega perante o rei, e no capítulo 2, nós já estamos ali, o rei fala assim, quase no finalzinho do versículo 1, o rei nunca havia me visto triste, por isso perguntou, por que você está triste? Está doente? Por que você está se sentindo infeliz? E ele fala que ele estava sentindo um pouco de medo, chega, fala com o rei o que acontece, e ele pede para o rei, né, se o rei liberaria ele para ir ajudar a reconstruir a cidade, que os muros haviam caído, que as portas haviam sido queimadas, que o povo estava sendo injustiçado e envergonhado. E queridos, ele ainda pede algo mais ao rei. Sabe o que me impressiona? É que ele não apenas pede para ir, mas ele pede cartas para o rei. Ou seja, ele fala, rei, eu quero que o Senhor me libere, mas eu ainda quero que você me dê cartas para que eu possa chegar em alguns lugares, em alguns governadores, em algumas regiões, inclusive para Asaf, ali, o responsável da floresta, que ele me dê a madeira para me reconstruir, né, a Jerusalém, a cidade dos meus antepassados, onde eles foram sepultados. E que no decorrer da história, aqui no capítulo 2 mesmo, nós vemos que o rei se compadece, dá as cartas para Neemias e ainda manda soldados com Neemias, né, para fazer uma guarda. Gente, veja só, ele ainda manda soldados com Neemias para fazer algo particular, não era em prol do reino do rei Artaxerxes, mas era em prol do reino que Neemias servia ao Deus vivo, né? E nós vemos que ele continua fazendo isso, mas sempre no meio da caminhada nós vemos que pessoas vão zombar da nossa fé quando a gente não está passando ou ainda não estamos vivendo as promessas de Deus. A Bíblia diz aqui, né, no versículo 10 do capítulo 2, que Sanbalat e Tobias, inclusive outras pessoas de outras regiões, zombavam e criticavam o posicionamento deles. E no decorrer da Bíblia, né, a Bíblia fala que ele sai dali e quando ele chega lá em Jerusalém, a Bíblia diz que ele fica 3 dias. E ele pega algumas pessoas, alguns amigos, e ele vai dar uma olhada ali naqueles muros, ele vai dar uma olhada naquelas portas queimadas, ele vai dar uma olhada, uma averiguada, uma investigada, o que aconteceu e como estava a situação daquela cidade de Jerusalém. Como os muros estavam, aqueles entulhos, como eles estavam. E é interessante, não sei quantos de vocês aí, eu creio que muitos de vocês já andaram a cavalo, né? Eu andei desde pequenininho, eu creio que quase que corriqueiramente, até ali perto dos meus 18, 20 anos, gosto, embora não ando hoje, né? E eu tenho certeza que muitos que estão nos vendo nesse momento, né, você andou a cavalo já alguma vez, talvez alguns aqui até já caíram a cavalo, né? Mas a Bíblia diz que ele montava um jumento, e no versículo, queridos, que ele estava examinando as portas, a Bíblia diz que tinha tanto entulho, no versículo 14, mas o jumento não pôde entrar nesse lugar porque não conseguia passar pelo entulho. Imagine um cavalo, um animal forte, um animal agressivo, um jumento, ele não passar por alguns entulhos.
né? Ou seja, tinha muita bagunça naquele lugar. Mas a Bíblia diz que ele foi e averiguou toda a situação. E ele incentivou, inspirou pessoas. E o capítulo 3, onde começa do versículo 1 até o último versículo do capítulo 3, fala que ele influenciou as pessoas e reconstruíram num tempo recorde. Ou seja, aproximadamente, a Bíblia fala, 52 dias. Queridos, eu sei que é um texto bem conhecido de todos nós. Nós já estamos não cansados, porque a palavra de Deus não pode nos cansar. Ela é refrigério para a nossa alma. Mas esse basicamente é o contexto de Neemias. É óbvio que temos muitos detalhes, mas não temos tempo para isso. Mas quando nós começamos a ver nesse texto que realmente Neemias, Deus levantou alguém para reconstruir algo que foi derrubado, algo que foi saqueado, algo que foi queimado, algo que foi feito projetos cair e ficarem entulhos. Sabe, eu não sei, Jefferson, Sandro, quantos de nós, quantas vezes a gente já teve momentos na nossa vida que nós tivemos sonhos e começamos e construímos coisas. Mas parece que vem sempre o inimigo da nossa alma, vem nos trazendo muitas coisas na mente, né? Como o Sandro falou ali do personal ali, né? Do treinador ali da academia. Uns vão falar que é fácil, outros que é difícil. Mas a questão é que quando Deus está no negócio, tudo muda. E o título dessa célula para essa noite seria, né? Eu não sei o título que Deus vai falar ao teu coração, mas eu creio que é a característica de alguém chamado para reconstruir. A característica de alguém chamado para reconstruir. Nós vemos que é tão bonita essa história, né? A gente vê que Neemias inspirou, ele motivou, ele se voluntariou, mas que entenda, a casa dos seus antepassados, onde tinham sido enterrados, Jerusalém, a história dele tinha sido ruída. Então eu não sei como hoje tem sido o teu lar, como tem sido o teu trabalho, como está a sua vida com Deus. Nós vemos nesses dias de pandemia tantas pessoas se levantando ousadas mais ainda para buscar o Senhor. Mas infelizmente vemos pessoas frias que parece que virou ruínas a vida delas. Mas eu quero compartilhar aqui bem rapidamente com os irmãos algumas coisas aqui que veio ao meu coração a respeito de Neemias. Eu não vou estar citando os versículos, né, todos ali, mas é nesse contexto do capítulo 1 e do capítulo 2. Até é bom que você fique curioso para saber onde está, para que você leia mais uma vez esse capítulo. É isso que eu quero te motivar, né, que a palavra de Deus, quanto mais de Deus, menos de nós, amém? E nós vemos então que a primeira coisa, a característica de alguém, na minha opinião, tem várias, e eu não posso falar todas, mas pelo menos algumas características de alguém que foi chamado para reconstruir. Querido, pode ser que a tua casa esteja em ruínas. Pode ser que a tua vida emocional esteja em ruínas. Pode ser que Tobias, Sambalate, que outras pessoas tentam desanimar você e falar que você jamais vai conseguir se levantar do tombo que você levou, daquilo que foi queimado da tua história. Mas eu sei que existe um Deus fiel. E a primeira coisa que eu vejo numa característica de alguém chamado para reconstruir, a primeira característica é orar e jejuar. Sabe, gente, eu já vi muitas pessoas, Sandra e Jefferson, que falam assim, eu já orei para Deus e eu tomei uma atitude, mas parece que a vida da pessoa não muda. Eu quero dizer que a primeira coisa que eu vejo, que nós temos que orar até ouvir a voz de Deus. E realmente nós vemos ali que quando nós oramos, nós nos posicionamos, nós não agimos imediatamente, porque a Bíblia diz que Neemias, ele ora, ele chora, ele fica em jejum, mas ele demora 4 meses para falar com o rei. Não é algo impulsionado. E quantas vezes eu e você já erramos por ser pessoas ansiosas, pessoas que querem ser imediatistas. Então a primeira característica de alguém que para mim, eu creio que é alguém que foi chamado para reconstruir. Saiba você, mulher, Deus está te chamando para reconstruir o teu lar. Saiba você, homem, Deus está te levantando para reconstruir o relacionamento com os teus filhos. Saiba você, filho, Deus está te chamando para reconstruir e ser uma pequena coluna dentro de toda a obra que Deus quer fazer. Nós estamos vivendo a maior crise que o planeta, principalmente o Brasil, o Guarapuava já passou. Mas é no meio das crises que se levantam reconstrutores. E você é um desses, pode ter certeza. Então a primeira coisa que eu vejo é que a oração e o jejum, elas são as armas primárias para se vencer e ser uma pessoa que vai reconstruir algo quebrado. Amém? A segunda coisa que eu vejo, queridos, nós vemos aqui que nós temos que ter relacionamentos corretos.
Às vezes existem amizades, existem pessoas, isso podem ficar à vontade para falar, se sentirem, né? E se você que está nos ouvindo nesse momento quiser ir compartilhando algo no chat ali, o Sandro vai estar acompanhando com o celular dele aqui. Eu sei que talvez, não sei, vai conseguir com a Bíblia na mão, aqui a gente está, né, fazendo essa experiência, mas você pode estar colocando ali alguma pergunta, algum testemunho, alguma coisa, a gente vai tentar no final compartilhar ou ler algo nesse sentido, amém? Então fique bem à vontade de interagir com a gente, mesmo que nós talvez não falamos tudo nesse momento, mas depois até nós vamos continuar conversando pelo chat ali. Mas nós vemos que então que a segunda característica de alguém chamado para reconstruir é ter relacionamentos corretos. Gente, imagine um copeiro, ele chegar para o rei com uma cara triste, já não era tão simples assim, o rei podia mandar decapitar ele, matar ele na hora. Ele pede para sair, para ser tirado do serviço por algum tempo, e a Bíblia não fala quanto tempo ele pede, talvez se passou, ele pediu por muito tempo. Mas o que é interessante é que além dele pedir, ele fala, Senhor, mas eu ainda queria que o Senhor me desse cartas. Gente, imagine só, imagine você que tem funcionários, seu funcionário pedir folga, e ainda pedir que você desse cartas para ele fazer algo particular. A maioria de nós não faríamos isso. Mas quando Deus está no negócio, querido, Ele não apenas dá a situação, mas Ele também patrocina a situação. E o que nós vemos aqui, que a segunda característica, é que o relacionamento correto, ele traz uma influência abençoada na nossa vida. Não vai ser como o treinador, Sandro, que vai falar que não vai conseguir. Mas vai ser como o treinador, viu, você vai conseguir. E, queridos, o que é interessante é que o rei liberou ele, e não foi só a opinião do rei, gente. Foi a opinião do rei e da rainha. Ele liberou para ele ir e ainda deu cartas. E ainda mandou segurança, imagine só, gente. Ainda foi os soldados do rei fazendo, né, a escolta para ele chegar no propósito, no destino dele. Eu estava meditando enquanto você estava falando, pastor, a questão que o nosso rei, ele também nos conhece, né? Às vezes a gente se depara em alguma situação, né, se entristece em algum momento, em alguma situação que acontece nas nossas vidas, a gente até tenta, de alguma forma, não mascarar, mas segurar as pontas, tentar não mostrar para as pessoas o que está acontecendo, mas o nosso rei, ele nos conhece, né? E ele conhece nosso coração, ele conhece, né, a nossa fisionomia, e quando nós chegamos perante ele, isso vai se tornar visível, ele vai nos apontar e vai nos direcionar para aquilo que nós devemos reconstruir na nossa vida. É algo que, enquanto você estava ministrando, eu estava pensando que Deus estava falando comigo. Amém. Só compartilhando uma coisa aqui, interessante que a gente estava conversando, Neemias, ele era copeiro do rei e ele tinha uma vida aparentemente, né, se a gente for olhar, ele estava no bom do negócio, né? Não precisava ele se importar com as ruínas, não precisava ele se importar com o seu povo, porque ele estava numa condição legal. Mas ao ouvir, e uma das coisas assim que a gente precisa entender, que mesmo eu estando em ruínas, muitas vezes as pessoas não sabem para onde correr. O que eu faço agora, né? Estou em dívida, vou fazer um empréstimo, vou me endividar ainda mais, minha família está destruindo, meu casamento está acabando, o que eu faço? Mas a atitude que nós devemos ter é ouvir a voz de Deus. Né? Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor quer fazer em tudo isso? E algo assim que Neemias, quando ele chega diante do rei, o rei ele faz uma pergunta para Neemias, o que você gostaria de fazer? Né? E é interessante quando a gente lê na sequência do texto, Neemias ele não responde de imediato. A Bíblia fala que ele orou a Deus. Antes dele dar uma resposta do que ele gostaria de fazer, ele orou a Deus. O que eu faço? O que eu peço? Estou diante do rei, qual que é a resposta? Então ele buscou de Deus, ouviu de Deus aquilo que Deus queria fazer, e aí ele pediu para o rei. E aí a gente vê então que houve a provisão, né? O que eu tenho compartilhado nesses dias, que quando Deus está no negócio, Deus ele vai prover. O problema é que muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito, e aí a gente não coloca Deus no negócio. A gente faz os planos e daí eu trago Deus, vem aqui no meu plano. E na verdade eu devia buscar Deus, qual é o seu plano? Sim. E quando eu entendo que o plano de Deus é esse, Deus ele vai trazer a provisão, ele vai trazer o favor dele, né, sobre a minha vida. Amém. A terceira coisa que eu vejo, no versículo, capítulo 2, versículo 11 e 12, fala assim: então cheguei a Jerusalém e durante 3 dias não contei a ninguém o que pensava fazer pela cidade de acordo com o que Deus havia posto em meu coração. Quem pôs no coração dele? Deus, querido. Por quê? Porque ele orou ao Senhor e esperou.
Então talvez você esteja passando por luta assim na tua casa, né? Nesses dias a gente vê tantos dados e gráficos de pessoas que aumentou as agressões de marido para com mulher, as separações, as brigas, porque nós nos relacionávamos pouco com a nossa família e mais com o nosso dia a dia. E nesses dias, desde março, aqui falando de Guarapuava, né? Mais de março para cá aumentou, né, a reincidência dessas coisas, porque mais pessoas ficaram em casa. Mas o que nós vemos aqui é que Deus te chamou em meio às ruínas da tua casa, dos teus sonhos, Deus chamou para você ser um agente de transformação. Só que o que nós vemos que interessante é que tem coisas, querido, que às vezes tem pessoas que saem falando para todo mundo. E se tem algo para você falar, é com Deus e ouvir Deus falar com você. Né? Às vezes tem pessoas que têm sonhos, que têm problemas. Eu já vi tantas pessoas usarem o Facebook para abrir o coração. Quando está falando de bênção, de fé, eu faço isso. Mas tem pessoas que estão passando por lutas, Jefferson. E muitas vezes elas começam a falar ali, falando mal do esposo, da sogra, de tal pessoas. Querido, o lugar de abrir o coração não é o Facebook. O lugar de abrir o coração é entrar no teu quarto, fechar a porta e falar com ele que te ouve em secreto. E o que nós vemos aqui, que Neemias mostra a terceira característica de alguém que foi chamado para reconstruir. Não saia falando da tua vida, dos teus problemas ou das tuas vitórias para qualquer um. A Bíblia diz que ele não falou para os amigos, nem para os soldados, para ninguém. E ele ficou 3 dias fazendo um levantamento do que tinha acontecido naquele lugar. Significa, querido, que ele não contou nada a ninguém, porque ele agiu em silêncio, porque Deus colocou no coração dele. Saiba, tem pessoas que estão chegando esse vídeo agora que Deus te chamou, querido. Sabe para quê? Para que você reconstrua. Talvez famílias que se desviaram e você possa mostrar a direção de voltar para o Senhor. Talvez Deus chamou pessoas aqui para você reconstruir o teu lar. Talvez Deus está falando com pessoas aqui nessa noite que Deus precisa reconstruir a tua história. E quando nós falamos de muro, muro fala de proteção. E talvez você baixou a guarda, você permitiu com que coisas derrubassem e quebrassem e a tua vida tenha virado um entulho. Mas existe esperança para aqueles que esperam no Senhor, amém? E o que nós vemos aqui é que realmente ele não contou nada a ninguém. E a Bíblia diz que ele começou, nós continuarmos o capítulo 2, do versículo 11, 12 em diante, fala que ele começou a passar por algumas portas, por algumas fontes, por alguns pátios, e ele começou a fazer um levantamento. O que foi quebrado, o que foi derrubado, o que foi queimado? Sabe o que significa para mim? É que tem coisas que nós queremos mascarar e olhar para um lado, mas ele foi olhar tudo, inclusive onde o próprio jumento dele não passava. Pode ser que eu e você não consigamos passar por entulhos, como o jumento e nem ele conseguiu, mas isso não vai impedir de você reconstruir, porque não é na força do braço, é no propósito do Senhor para a nossa vida. E quando nós começamos a entender esse propósito, não conte nada a ninguém, a não ser no momento correto. Depois que Deus testifica, dá a direção. E quando você faz o levantamento, existem lares que você sabe qual é o problema. É a falta de perdão. Talvez você, marido, está vivendo talvez dias, literalmente no plural, que você não tem um diálogo sadio com a sua esposa, com seus filhos, com seu funcionário ou com outras pessoas. Porque talvez você sabe que o muro que foi quebrado foi o muro do perdão. E sem perdão, querido, né? Tem uma frase, não sei se eu vou lembrar agora, mas tem uma frase que fala assim: eu comecei a ser livre quando descobri que a jaula que me prendiam eram feitas de pensamentos. Pensamentos do quê? Pensamentos que não eram de paz, pensamentos que não levavam ao perdão, pensamentos que não traziam paz para nós. Então, para mim, a terceira característica, não é a terceira por ser única, mas a terceira que vai dar para a gente falar hoje, é realmente de não contar nada para ninguém. Ele planejou antes. Então, se tem algo, querido, espere Deus falar com você. Espere Deus colocar no teu coração o momento certo. Deus te chamou para reconstruir. Amém? Amém. Uma outra coisa, né? Quando Neemias compreende o propósito, quando ele compreende o chamado dele, ele entende que ele não vai ser chamado para reconstruir apenas áreas e situações da vida dele, mas ele vai reconstruir uma cidade como um todo, né? Vidas, outras pessoas vão ser tocadas, vão ser transformadas através do ele não precisava, porque ele morava num lugar onde tinha prosperidade. Ele experimentava a comida do rei, ele não precisava se preocupar. Mas aí é que Deus não é porque nós temos que talvez passar por lutas, Deus está chamando nós para ser reconstrutores, né? Pessoas que vão fazer algo.
Isso mesmo, é entender esse propósito, né? Que além da minha vida, além da minha casa, além da minha família, além daquilo que Deus quer fazer na minha vida, na minha casa, na minha família, Ele quer fazer também na vida do meu próximo, do meu vizinho, do meu tio, da minha avó, de toda uma sociedade. Amém. Tem uma coisa que você leu ali, até o versículo 12, né, que ele fala que ele não contou para ninguém o que Deus colocou no coração dele, né? Eu fico imaginando em Neemias, quando ele estava orando, buscando o Senhor, ele visualizando já aquilo que Deus queria fazer através da vida dele. Embora não estava acontecendo, embora ele, ao chegar, ele foi investigar, ele viu que realmente estava em ruína, mas eu imagino comigo, né, que Deus provavelmente mostrou algo para ele, já a cidade reconstruída, os muros reconstruídos, as portas no lugar, e eu vejo assim que muitas vezes a gente quer um resultado imediato, mas o que nós precisamos é de uma palavra de Deus, aquilo que Deus coloca no meu coração, e se Deus colocou no teu coração, Ele vai te dar graça, Ele vai te dar condição. O que Deus tem colocado no nosso coração nesses dias, né? Nós precisamos ouvir o que Deus tem colocado no meu coração. Talvez tenha áreas da minha vida que está em ruínas, né? Não que esteja num caos, mas tem uma área ou outra que provavelmente deva estar em ruínas. Aí o próprio pastor comentou que o número de divórcios ele aumentou nesses dias, né? Porque todo mundo se trancou dentro de casa e aí viram que realmente existia um problema. E agora como nós vamos conviver? Vamos separar porque não... E esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é realmente a gente reconstruir, identificar quais as áreas que estão erradas, mas ouvir de Deus o que Deus colocou no nosso coração. E se Ele colocou, Ele vai te dar condição para você realizar e vai acontecer, né? Em nome de Jesus. Amém. E a última coisa para a gente estar podendo encerrar nossa célula e fazer uma oração, enfim, né? A gente já avançou um pouquinho no tempo que nós tínhamos programado, mas isso que é importante. A Bíblia fala que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor, né? Mas a quarta estrutura, ou a quarta característica de alguém que foi chamado para transformar, como eu falei, não são únicas, né? São várias, mas o que vai dar para a gente compartilhar hoje é que a Bíblia fala que ele começa realmente a averiguar tudo, no versículo 17 ele fala assim: mas aí eu lhes disse, vejo como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas e os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Querido, talvez aquilo que tem sido entulho, aquilo que foi destruído da tua vida tem sido motivo de vergonha na sua história. Mas o que Neemias está falando? Ele lembra, a gente está vendo a nossa vergonha, foi tudo destruído, isso que está sendo, nós estamos sendo ridicularizados. Mas ele fala no versículo 18. Então contei a eles, veja bem, gente, então contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado, e também contei como o rei tinha dito. Sabe o que ele está falando? Ele começou a trazer à memória aquilo que traz esperança. Ele falou, eu quero contar agora uma coisa para vocês, está vendo? Tudo destruído, está sendo uma vergonha, mas eu quero contar algo. Eu quero contar como Deus me abençoou, como o rei me abençoou. Sabe o que significa? Que o nosso testemunho, mesmo que seja do passado, ele pode ser uma motivação para lembrar que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. E ele fala assim, e também contei como o rei tinha me dito. Eles disseram, veja o finalzinho do versículo 18, gente. Vamos começar a reconstrução. E se aprontaram para começar o trabalho. Não vai dar para a gente continuar muito, para a gente não avançar com o tempo, que a gente já avançou na verdade. Mas sabe o que significa? Quando nós começamos a contar os testemunhos dos grandes feitos do nosso Deus, nós encorajamos pessoas a prosseguir. E é isso que eu quero motivar o teu coração. Que esta célula, embora a gente avançou um pouquinho no horário, não é isso que a gente quer ser um pouquinho mais curto, mais objetivo, naquilo que realmente Deus quer falar naquela noite. Embora falar de Deus, não podemos ficar, né, o resto dos nossos dias falando, porque é gostoso, a gente se empolga, a gente se motiva a ir muito mais além. Mas entenda, a primeira coisa, para vocês terem uma característica de pessoa que foi chamada para reconstruir, é jejuar e orar. A segunda coisa, tenha relacionamentos saudáveis. A terceira coisa, não fique falando da sua vida para qualquer um. Espere ter o momento certo de Deus. Ele não falou nem para os amigos, até que Deus mostrou o momento certo. E a quarta coisa, o teu testemunho e a tua forma de encorajar outros vai fazer que haja reconstrução. Não importa qual seja o entulho. Você não vai chamar um disque entulho.
o Senhor vai chamar pessoas para reconstruir. A tua história não é o fim. O pastor Weckles falou isso. Não é o fim, é um fantástico começo. E pode ter certeza, não importa a forma que esteja derribada, os seus muros, você se sinta talvez desprotegido, ou você se sinta como que não tenha segurança, as portas foram queimadas, mas existe um Deus que pode todas as coisas. Amém? Eu queria orar com você nesse momento. Queria encerrar esta célula e nós vamos continuar ali talvez no chat, ali, se você quiser compartilhar algo, não sei se tem alguma coisa aqui, mas que foi falada, mas queremos orar, né, com você essa noite. Queridos, nós não estamos aqui para apenas aparecer numa imagem de TV, de um aplicativo. Nós estamos aqui com um desafio. Saímos dos nossos lares para nos conectar com você, para falar dos grandes feitos de Jesus, do nosso Deus. Talvez esteja difícil para você. Você fala, pastor, parece que foi destruído o meu muro de segurança, de proteção. Pastor, talvez a minha vida não tenha mais sentido e parece que eu estou vivendo em ruínas onde nem um jumento consegue passar. Eu quero dizer algo para você. Deus é o Deus do impossível e Ele quer mudar a tua história. E eu quero orar com você nesse momento. Senhor Jesus, aonde esse vídeo está chegando agora, não é apenas um vídeo. É o poder que vem no nome de Jesus. Chegou o tempo de levantar muros de proteção, chegou o tempo de nos apropriarmos da tua verdade, que ela é absoluta e única. O Senhor está falando com pessoas agora que são reconstrutores daquilo que foi derribado, daquilo que foi destruído, daquilo que foi humilhado, daquilo que foi envergonhado, daquilo que foi amedrontado. O Senhor está dando uma reviravolta e fazendo algo novo. Eu abençoo cada um desses meus irmãos e declaro, esta célula online, ela é uma ferramenta, como os nossos cultos, todos os domingos às 19 horas da noite, como alguns vídeos, algumas frases, porque nós não falamos de nós falamos de um reino que é eterno. Neemias foi um reconstrutor para que o nome do Senhor fosse glorificado. E nós declaramos, eis-nos aqui, cada casa, cada pessoa, cada membro, nós declaramos, esta casa semi-vida, ela está sendo chamada para reconstruir muros de segurança, para recolocar portas nos seus devidos lugares, porque Jerusalém, ela aponta para a eternidade com Jesus, com Deus, com seus anjos, com seus arcanjos, com seus serafins, querubins, nós temos uma eternidade. Nós te louvamos por esse tempo, em nome do Senhor Jesus. Querido, Deus abençoe. Obrigado por você nos acompanhar. Esta célula, não esta dessa noite, mas a visão que Deus deu para esta casa de célula, em cada casa é ter uma igreja. E cada um de nós somos ministros dos grandes feitos do nosso Deus. Deus abençoe, uma ótima final de quinta-feira para você. E até semana que vem, nesse mesmo horário, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe.